Hoje você vai se conectar com uma prática milenar que ultrapassa culturas, religiões e gerações. Uma prática que foi adotada e transmitida por diversas civilizações ao longo dos séculos como forma de purificação e transformação espiritual. Hoje, vamos mergulhar profundamente na história e no significado do jejum. Desde o Antigo Egito, passando pelos profetas bíblicos, até os dias de Jesus e mais tarde, no islamismo e na era moderna, o jejum sempre foi mais do que uma simples abstenção de alimentos. Ele é um símbolo de renúncia, de disciplina e de entrega espiritual. Neste vídeo, você vai descobrir como e por que diferentes culturas praticavam o jejum, como essa prática era usada para se conectar com o divino e buscar força interior. A prática do jejum vai muito além do físico. É uma forma de alinhar corpo, mente e espírito com propósitos elevados. Vamos explorar juntos as lições deixadas por esses povos e personagens históricos e entender como esses ensinamentos ainda são poderosos para a nossa vida hoje. Então, se você se interessa por espiritualidade e busca descobrir como esses rituais antigos podem fortalecer sua própria jornada, já deixe seu like e inscreva-se no canal. Prepare-se para uma experiência rica em história e reflexões, pois você vai ver o jejum sob uma nova perspectiva. Na antiguidade, o jejum era muito mais do que uma prática restrita a uma religião ou cultura. Ele emergia como uma busca coletiva por algo maior, algo transcendente. As civilizações antigas foram pioneiras na descoberta dos efeitos do jejum para o corpo e a alma, e muitos acreditavam que a privação de alimentos abria um canal espiritual, permitindo que eles se aproximassem de forças divinas, purificando o espírito e fortalecendo a mente. Imagine, por exemplo, o Egito Antigo, onde o jejum já era praticado há milênios. Os egípcios o viam como um ritual de purificação, especialmente antes de cerimônias religiosas e festividades. Eles acreditavam que o jejum purificava o corpo, tornando-o mais digno de entrar em contato com os deuses e os mistérios do além. Os sacerdotes, em particular, seguiam essa prática antes de rituais sagrados, acreditando que estar limpo interiormente aumentava sua comunhão espiritual. Para eles, o jejum era uma forma de renúncia ao mundo material, conectando-os com o divino e revelando o sagrado. Na antiga Grécia, o jejum foi adotado por grandes filósofos como Sócrates e Platão, que acreditavam no poder dessa prática para ampliar a clareza mental e fortalecer o autocontrole. Eles defendiam o jejum como uma forma de disciplinar o corpo e a mente, permitindo um estado de reflexão mais profundo e preparando o espírito para verdades filosóficas. Sócrates jejuava regularmente e encorajava seus discípulos a fazerem o mesmo, acreditando que isso os aproximava da sabedoria. No Oriente, práticas de jejum também surgiram na Índia há mais de 5.000 anos, onde antigos sábios e iogues defendiam o jejum como uma via para a autoconsciência e conexão com o universo. Nos textos antigos do hinduísmo e do budismo, o jejum aparece como um instrumento essencial para a limpeza do eu interno, abrindo portas para a meditação e o autoconhecimento. Siddhartha Gautama, o Buda, por exemplo, praticou jejuns rigorosos em busca de iluminação e autocompreensão. Essas culturas antigas compartilhavam a visão de que o jejum era uma renúncia aos prazeres mundanos, uma forma de desligar-se das distrações da vida cotidiana e dedicar-se inteiramente ao autoconhecimento e ao desenvolvimento espiritual. E ao refletirmos sobre isso, podemos perguntar: será que temos algo a aprender com essas civilizações? Essas práticas antigas, muitas vezes voltadas ao encontro com o divino ou à busca por verdades internas, nos mostram que o jejum é uma jornada não apenas de abstenção, mas de transformação. Talvez possamos aplicar esse aprendizado, mesmo que adaptado à vida moderna, buscando períodos de reflexão e introspecção para purificar nosso espírito e fortalecer nossa caminhada. Na tradição judaica, o jejum era uma prática repleta de significado espiritual e penitencial, onde cada ato de abstinência visava tanto a purificação pessoal quanto a restauração de uma conexão mais íntima com Deus. Desde os tempos dos patriarcas, o povo de Israel foi introduzido a essa prática, que ganhava força em momentos de crise nacional ou arrependimento coletivo. Mas foi com os profetas que o jejum se transformou em um poderoso símbolo de transformação, arrependimento e renovação espiritual.
Imagine o povo judeu nos tempos antigos. Quando enfrentavam grandes crises, sejam elas guerras, secas ou períodos de escravidão, o jejum era uma resposta espiritual à fragilidade humana. Jejuar era um ato de humildade, uma forma de reconhecer sua dependência de Deus e buscar o perdão por seus pecados. Era um momento em que o povo demonstrava sua disposição em abrir mão dos prazeres do mundo material para realinhar seu coração e sua mente com os propósitos divinos. Os profetas, figuras essenciais na história de Israel, tornaram o jejum ainda mais significativo. Eles viam o jejum não apenas como um ato de renúncia física, mas como uma expressão de arrependimento genuíno e transformação interior. O jejum, para os profetas, não era válido se fosse apenas um ritual vazio. Deveria ser acompanhado de uma mudança real de comportamento e atitudes. Se não houvesse transformação interior, o ato de jejuar se tornava um sacrifício sem valor. O profeta Isaías, por exemplo, condenou o jejum que era praticado por mera aparência. Ele chamava o povo a refletir que o verdadeiro jejum é aquele que libera oprimidos, alimenta os famintos e veste os nus. Para Isaías, a prática espiritual só fazia sentido quando acompanhada de ações que refletiam compaixão e justiça. Esse ensinamento traz uma lição poderosa para nós. O verdadeiro valor de qualquer sacrifício que fazemos em nome da fé está em como ele se traduz em gestos de amor ao próximo. Refletindo sobre essa visão dos profetas, podemos ver que o jejum se tornava um compromisso profundo com a justiça e a misericórdia. Em vez de ser um ato meramente pessoal, ele se tornava um símbolo de responsabilidade coletiva. E é essa responsabilidade que podemos aplicar em nossa vida hoje. Cada renúncia, cada sacrifício que fazemos, só é significativo quando traz uma mudança genuína em nosso caráter e em nossa maneira de lidar com o próximo. Na tradição cristã, o jejum ganhou um novo significado com o exemplo e os ensinamentos de Jesus. Diferente dos costumes e rituais da época, Jesus trouxe uma perspectiva transformadora sobre o jejum, que o cristianismo adotou como um meio de renovação espiritual, de fortalecimento da fé e de busca pela proximidade com Deus. Para os primeiros seguidores de Cristo, jejuar era um caminho para conectar-se ao divino, refletindo o compromisso com a fé de uma maneira íntima e sincera. Logo no início de seu ministério, Jesus se retirou para o deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites. Este momento não foi apenas um teste de resistência física, mas um poderoso ato de preparação espiritual para o que estava por vir. O jejum de Jesus no deserto mostrou a seus seguidores que esta prática poderia ser usada para se fortalecer em períodos de tentação e dificuldades. Ao escolher jejuar, ele se dedicou exclusivamente à comunhão com Deus, ensinando que o verdadeiro poder do jejum não está em passar fome, mas em buscar algo maior e transcendente, uma conexão com o Pai que é mais forte que as necessidades corporais. Quando questionado sobre o jejum, Jesus desafiou os fariseus ao afirmar que seus discípulos não jejuavam enquanto ele estava com eles, mas que haveria um tempo, após sua partida, em que eles precisariam dessa prática para fortalecer a fé. A mensagem era clara. O jejum não é um ato para demonstrar piedade aos outros, mas uma prática discreta e profunda, feita para Deus e não para agradar aos homens. Ele orientou que, ao jejuar, devemos evitar o olhar abatido ou o comportamento demonstrativo, mostrando que o jejum é um compromisso íntimo, uma conversa sincera entre o indivíduo e Deus, longe de aparências ou expectativas sociais. Após a ascensão de Jesus, o jejum se tornou uma prática comum na vida dos primeiros cristãos. Para eles, jejuar era uma forma de seguir o exemplo de Cristo, fortalecer sua vida espiritual e se preparar para o serviço a Deus e ao próximo. O jejum cristão era visto como uma disciplina essencial para a vida na fé, e as igrejas o usavam frequentemente como meio de buscar orientação divina, especialmente em momentos de decisão. Esse costume continuou sendo praticado ao longo da história da igreja, pois era considerado uma forma de purificação e uma maneira de se abrir para a orientação do Espírito Santo. Para nós hoje, o exemplo de Jesus nos convida a pensar no jejum como uma prática que nos ajuda a abandonar o que é desnecessário para focarmos no que é essencial.
Na correria do dia a dia, o jejum nos oferece a oportunidade de nos afastar das distrações e buscar uma renovação espiritual, reconectando-nos com Deus e com os valores que Ele nos ensina. É um convite para olhar para dentro, para perceber o que realmente importa e para fortalecer nossa fé. No Islã, o jejum é uma prática central, especialmente durante o mês sagrado do Ramadã, um período que representa não apenas abstinência física, mas também uma profunda devoção espiritual e de autotransformação. Os muçulmanos acreditam que o jejum durante o Ramadã é um chamado para a renovação de seus compromissos com Deus, oferecendo uma oportunidade para que cada fiel se distancie das distrações mundanas e busque a purificação de seu espírito. A prática do jejum no Islã, conhecida como Saum, remonta ao profeta Maomé, que foi instruído pelo próprio Deus, Alá, a observar este ato de adoração. Esse chamado ao jejum foi formalizado no Corão, onde se descreve que a intenção não é apenas abster-se de comida e bebida, mas também de pensamentos e comportamentos negativos. O Ramadã, que é o 9º mês do calendário lunar islâmico, representa o período em que o Corão foi revelado a Maomé. Por isso, o mês é considerado um momento sagrado e especial, e o jejum é visto como uma forma de rememorar essa revelação e fortalecer a relação com o divino. Durante o Ramadã, o jejum é praticado do amanhecer ao pôr do sol. Antes do sol nascer, os muçulmanos fazem uma refeição chamada suhur, e ao pôr do sol, quebram o jejum com uma refeição chamada iftar. Essa abstinência diária permite que cada pessoa experimente a simplicidade, o autocontrole e a humildade. É também um tempo para lembrar-se dos menos afortunados, cultivando o espírito de empatia e de caridade. Ao jejuar, os muçulmanos se colocam em solidariedade com os que passam fome e vivem na privação, incentivando cada pessoa a praticar a generosidade e a doar aos que necessitam, o que também faz parte dos pilares da fé islâmica. Além disso, o jejum no Ramadã é visto como uma prática de autodomínio. Os muçulmanos são incentivados a evitar comportamentos negativos como fofocas, mentiras e pensamentos ruins. A ideia é que, ao dominar os desejos e impulsos do corpo, eles podem fortalecer o espírito e renovar a fé. Esse autocontrole e a pureza de pensamento têm como objetivo criar uma mentalidade que perdure além do Ramadã, levando o fiel a incorporar valores positivos em sua vida cotidiana. Nos dias atuais, a prática do jejum tem se adaptado e expandido para atender às necessidades espirituais, emocionais e físicas das pessoas em todo o mundo. Embora tenha origens religiosas, o jejum transcende doutrinas e ganhou popularidade como uma prática universal para a autoconsciência, o bem-estar e o equilíbrio espiritual. Hoje, o jejum continua sendo um caminho para o aprimoramento pessoal, trazendo reflexão, controle e propósito para quem o pratica, independentemente da sua fé ou crença. Para muitos, o jejum é um recurso de purificação, uma forma de renúncia temporária que leva ao fortalecimento da mente e do espírito. Em tempos de sobrecarga digital e rápida troca de informações, a prática oferece uma pausa significativa, uma oportunidade de desconectar-se do ritmo frenético e focar em valores mais profundos. Nesse contexto, o jejum vai além do ato de abstinência de alimentos. Ele se estende para práticas de detox digital ou períodos de silêncio e isolamento, permitindo que as pessoas busquem uma renovação espiritual e emocional. Hoje, vemos o jejum sendo usado também para criar disciplina e estabelecer limites. Em uma sociedade que valoriza o consumo e a busca constante por mais, a prática do jejum surge como um lembrete de que é possível, e muitas vezes benéfico, dar um passo atrás. O jejum ajuda as pessoas a reavaliarem suas prioridades, a refletirem sobre o que realmente importa e a buscar um propósito maior. É um exercício de autodomínio e reflexão que oferece não só o benefício espiritual, mas também o fortalecimento do caráter. Em muitas culturas, o jejum nos dias atuais é visto como um caminho para o autoconhecimento e o desenvolvimento da empatia. Ao passar um período sem os confortos e excessos do dia a dia, há um fortalecimento do respeito e da compaixão pelo próximo. Esse sentido de sacrifício pessoal ajuda cada um a se colocar no lugar dos menos favorecidos,
cultivando um espírito de generosidade. E nesse processo, o jejum se torna um ato que une o bem-estar pessoal ao bem coletivo, promovendo ações de caridade e auxílio aos que mais precisam. Hoje, os benefícios físicos também são amplamente reconhecidos, e muitos praticantes do jejum religioso perceberam que a prática influencia positivamente a saúde do corpo e da mente. Esse equilíbrio físico e mental ajuda no processo de autotransformação, fazendo do jejum uma prática que atende a muitos níveis do ser humano. Ao longo da história, ele foi um símbolo de fé e um ato de resistência contra as tentações e os excessos, e hoje se mantém como um caminho para a transformação. Que essa prática possa trazer equilíbrio e harmonia, ajudando você a encontrar um sentido mais profundo e verdadeiro para a sua vida. Lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais reflexões e histórias de vida transformadoras.